Olá pessoal, já agora, visto que nós aprendemos a questão da microestrutura da introdução, vamos agora elencar principais aspectos dentro da introdução. Para isso, acompanhe no seu material, aquele que eu entreguei com toda a estrutura da dissertação Enem, para a gente analisar e compreender passo a passo disso daqui. E eu vou pontuar algumas características importantes dentro de cada período. Só relembrando, eu tenho contextualização, tese e antecipação argumentativa. Beleza? Então agora nós vamos analisar a introdução que eu coloquei no material para vocês. Acompanhe comigo. Diz assim: George Orwell, em sua célebre 1984, em sua obra, descreve uma distopia na qual os meios de comunicação são controlados e manipulados para garantir a alienação da população frente a um governo totalitário. Pause aí. O tema dessa redação foi o tema da manipulação de dados da internet sobre o indivíduo. Beleza? Foi um tema um pouco complicado do Enem, mas que nós vamos entender ele aqui agora. É o seguinte, ela utilizou como contextualização uma área legítima. Qual área? Literatura. Ela utilizou para destacar a célebre obra do George Orwell, 1984. O que ela quis dizer nessa obra? Essa obra indica resquícios de manipulação sobre um determinado indivíduo ou sobre uma determinada massa. O que eu quero que você entenda, e é um ponto muito importante, é que não basta ser uma simples contextualização. Eu preciso elencar o que é de importante naquela obra para trazer isso para o meu tema. Percebeu que no primeiro período ela elencou que essa obra mostra que os indivíduos são controlados e manipulados para garantir a alienação da população frente a um governo totalitário. Pertinente ao tema? Sim. Área legítima? Também. Beleza. Agora eu irei partir para a tese. Perceba que, ao partir da contextualização para a tese, ela utilizou uma conjunção. Conjunção essa que é entretanto. Entretanto tem um valor semântico de quê? O sentido de entretanto é um valor de oposição. O que ela está querendo dizer? Bom, apresentei essa obra do autor George Orwell, 1984. Agora eu quero opor essa ideia e apresentar a minha tese. Perceba o que ela vai colocar como tese. Entretanto, apesar de se tratar de uma ficção, o livro de George Orwell parece refletir, em parte, a realidade do século XXI, uma vez que, na atualidade, usuários da internet são constantemente influenciados por informações previamente selecionadas, de acordo com seus próprios dados. Essa é a tese dela, que os indivíduos estão em constante manipulação em relação aos dados. Por exemplo, o que está querendo dizer isso? É o algoritmo que o Instagram tem. Quando você utiliza o Google, por exemplo, você vai... As meninas, por exemplo, vou pesquisar uma roupa. Você pesquisa determinada marca de uma roupa e quando você sai do navegador e entra em uma determinada rede social, você irá encontrar o quê? Uma propaganda, justamente, não com a mesma roupa, mas com algo parecido e semelhante ao qual você pesquisou. Percebeu isso daí? Isso é uma manipulação de dados. O que ela está colocando como tese é indicar que os indivíduos estão sendo manipulados através desses dados. A tese dela, perceba que foi uma confirmação. Isso dividido no segundo período. Tranquilos? Agora eu preciso ter a noção de que, se eu coloquei a tese está bem ligada à contextualização, eu preciso encerrar o meu parágrafo de introdução. É necessário que você tenha cautela que, para encerrar, eu sempre costumo utilizar uma conjunção de conclusão para isso. Olha o que ela utiliza para encerrar. Nesse contexto em relação ao quê? Ao que ela apresentou anteriormente. Olha o que ela utiliza. Nesse contexto, questões econômicas e sociais devem ser postas em vigor, a fim de serem devidamente compreendidas e combatidas. Perceba aqui comigo que ela utilizou uma técnica muito importante para encerrar.
ela apresentou dois argumentos que eu disse a você que serão uma antecipação argumentativa. Ou seja, estou colocando para vocês dois argumentos, que o meu argumento 1 são questões econômicas e que o meu argumento 2 são questões sociais. Perceba que, se são questões econômicas e sociais, estes dois argumentos irão partir para o desenvolvimento. Econômicas virando o primeiro parágrafo de desenvolvimento e questões sociais virando o segundo parágrafo de desenvolvimento. Perceba que esses três períodos existentes na introdução estão bem ligados entre si. Então, por favor, fiquem atentos a isso, beleza? Então, primeiro, revisando todo o nosso aspecto da microestrutura da introdução. Primeiro, contextualização, área legítima, pertinente ao tema. Tese bem clara e definida, ponto de vista, o porquê que aquele problema existe. Cuidado que tese não é problematização. A tese ela é um posicionamento. O que acontece é que às vezes ela irá colocar para um lado de ser problemática, mas a tese costuma ser um porquê do problema. Beleza? Já a antecipação argumentativa são as causas dentro dessa tese. O que eu falei para vocês são núcleos de tese. Então, questões econômicas e questões sociais. Então, dentro daquele exercício que eu coloquei para vocês lá no Google Sala de Aula, juntamente com aquelas charges e cartoons, faça agora mediante a explicação dessas aulas. Beleza? Acompanhe o material e fiquem tranquilos. Até mais!